crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos dar continuidade, tá? No módulo 9 de português, do caderno 2, tá? Pois estamos no segundo bimestre. E aí, coloquei aí só a primeira parte do texto sobre a mentira, da qual vocês devem responder a página, né, 12 e 13, ok? O texto que vocês leram, que é uma crônica, né, que é a mentira, é uma história contada, uma história aí que acontece com uma pessoa, envolvendo outras em uma conversa e uma situação que envolve uma mentira, né? Vocês leram para poderem responder a página 12 e 13, ok? Bom, lá na página 12 tem a primeira questão que diz assim: quais são as personagens dessa história? Bom, são 4 personagens, tá? Como vocês viram, a crônica é uma história, uma história do cotidiano que envolve poucos personagens, porque ele é uma troca, né? Uma situação. Então, a crônica ela envolve poucos personagens. Digo para vocês que são 4. A segunda questão diz: a crônica retrata uma atitude comum das pessoas no cotidiano. Que atitude é essa? E quais personagens a tomaram? Tomaram o quê? Essa atitude foi tomada por quais personagens, né? E qual foi essa atitude? Qual foi a situação que foi criada aí, né? Na 3, qual é a primeira mentira? Qual foi essa primeira atitude de mentira aí contada no texto, certo? E quem conta ela? Para você saber, né? Você vai lá e quem conta a primeira mentira é o desenrolar aí da história. 4. Essa mentira teve alguma consequência? Ela teve alguma continuidade? Ela causou alguma situação? E como os personagens lidaram com essa situação, com essa atitude dessa mentira? Aí você vai explicar, tá? Que a consequência, né, foi, né, para o casal. Que consequência essa foi para o casal? Na 5ª, escreva V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Na primeira situação, Maria não imaginou que a mentira pudesse se tornar tão complicada. Isso é verdadeiro ou falso? Ela não achou que essa situação aí não pudesse se alongar, se fazer uma situação mais conflitante? Na B, no segundo quadradinho, João não gostava de Pedro e Luísa, por isso não quis ir à casa deles. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Na 3ª, João estava cansado, por isso pediu à esposa que inventasse uma desculpa para não irem ao jantar. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Ele pediu aí ou não para a esposa? Na última, após a mentira, João ficou realmente doente. Isso aconteceu ou não aconteceu? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Na 6ª, por narrarem situações do cotidiano, do dia a dia, as crônicas podem apresentar predominância de uma linguagem menos formal. O que é predominância? É situações mais corriqueiras, né? Predomínio, mais, ter mais. Com diversas marcas de oralidade, ou seja, da fala, usadas para se comunicar no dia a dia. Aí você vai marcar, digo para vocês que é mais de uma alternativa. Qual das frases a seguir, retiradas do texto, a mentira, são mais adequadas no contexto informal? São mais adequadas na nossa fala, ou seja, falando ao invés de escrever. Lembre-se que na escrita nós devemos ter sempre a postura de uma linguagem mais culta, mais formal, a não ser naqueles momentos, né, de recadinho, de conversar com o papai, com a mamãe na hora da escrita, certo? Então, aí você vai dizer, João piorou subitamente. Essas palavras aí, elas são corriqueiras, são do cotidiano, a gente usa ela, a gente vê ela mais na escrita. João deu uma piorada. Isso aí, eu uso mais na fala ou mais na escrita? Que mulherzinha!
essa expressão aí, ela é usada corriqueiramente na escrita ou na fala? O senhor João está no quarto 17, mas não pode receber visitas. Isso aí, ele é corriqueiro, eu falo dessa forma ou é melhor eu escrever? E última, ele já teve sarampo, catapora, essas coisas? Isso aí é uma coisa do cotidiano, falar ou assim, né, eu uso mais na fala ou eu vou para a escrita? Na sua opinião, na sétima questão, foi uma boa ideia terem contado uma mentira? Gente, cuidado aí com na sua opinião. Sim, não. Você tem que, né, argumentar. Se foi sim, por que você acha que foi sim essa é uma ideia boa? E se foi não, você vai explicar por que você não, também acha que não foi uma ideia boa. Na oitava, se você não conseguisse ir a algum lugar, mas já tivesse combinado com alguns amigos, o que você faria? Você mentiria ou falaria a verdade? E a verdade, qual seria a tua explicação, tá? Aí tem a gotinha de saber sobre João e Maria, tá? E aí você aprofunda o seu conhecimento a respeito aí das histórias dos irmãos Grimm, certo? Que ele tem aí vários contos, né? Lá na página seguinte, nós vamos agora falar de pontuação. A pontuação, gente, ela é usada especialmente quando nós escrevemos, né, textos para poder dar coesão e coerência. Imagine se eu estou fazendo uma pergunta e não uso o ponto de interrogação. Como a pessoa saberá que eu estou fazendo uma pergunta? Eu estou ali querendo demonstrar o meu sentimento, né? Eu estou eufórica, eu estou alegre, feliz. Como eu vou demonstrar isso na minha escrita? Usando a exclamação. E aí vocês aí têm um pequeno resumo, né, sobre alguns pontos aí colocados. Lógico que nós devemos aprofundar os pontos para nós conhecermos aonde usá-los, porque eles são muito importantes, especialmente na nossa produção de texto. Porque as produções de texto, para quem vai ler, ele tem que entender o que o escritor, né, o autor lá do texto, ele quis dizer. E para isso, as pontuações ou a pontuação, ela se faz muito, muito necessária. Então, a pontuação são recursos da linguagem e escrita para marcar as pausas ou a melodia da frase. São alguns deles: ponto final, que marca o final da frase; ponto de interrogação, que indica uma pergunta; exclamação, que confere uma entonação específica quando o falante quer demonstrar algum sentimento, como surpresa ou animação; e a vírgula, né, também, que é uma pausa. E nós vamos ter travessão, dois pontos, ponto e vírgula, aspas, parênteses, e aí nós temos uma infinidade de pontos. Bom, primeira questão também aí para você responder. Releia os dois trechos da crônica A Mentira, observando a pontuação e responda o que se pede. Questão A. Circule nos trechos acima todos os sinais de pontuação que aparecem. Quais são os pontos? Exclamação, reticência, ponto e vírgula, vírgula, travessão, aspas, todos esses que vocês vão encontrar. Na B, preencha o quadro a seguir, indicando a função de alguns desses sinais, dessas pontuações. Aí a reticência. Quando é que você usa a reticência? Tá? Gente, a reticência, para você ter uma ideia, quando você não conclui, quando você interrompe um pensamento, né? Quando você não conclui uma ideia, é usado a reticência. Você dá uma pausa, assim, você bruscamente, digamos assim, interrompe o teu pensamento ou a tua fala, e ali a gente coloca o ponto de interrogação, de reticência, como se precisasse completar. E o travessão, nós já estudamos que o travessão ele é usado, né, para indicar fala, especialmente de personagens aí. Na C, um dos sinais de pontuação dos trechos não teve sua função explicada. Você lembra qual é esse sinal? Né? Se você voltar lá na primeiro, para relembrar, você vai ver ali que falta o último sinal ali, ele não tem explicação, tá?
Olha lá no teu trechinho, quem é a exclamação, a interrogação, quem é que ele não está tendo uma explicação ali. Agora, releia uma frase retirada de um dos trechos em que ela aparece. João tomou banho, jantou e foi se deitar. Por que você acha que a vírgula foi utilizada nessa frase? Qual é a função da vírgula? Você lendo aí, o que acontece quando você lê a vírgula? E aí vem uma explicação no amarelinho, que é muito importante para você ler. E a 2, escreva uma frase listando suas brincadeiras prediletas. Não se esqueça de usar a pontuação adequada. Lembre-se, quando você está listando alguma coisa, quando você está enumerando, você precisa usar a vírgula, tá? Porque ela vai separar as sentenças sem você finalizar a sua ideia, porque você está dando continuidade nela. Ok, crianças? Bom, fiquem com Deus, beijo, me procure na hora que precisarem.